em Juízes capítulo 11, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, você que achou. Pai, fala conosco através desta palavra. Esse povo veio aqui te ouvir, ajude eles, meu Pai. Fale com eles, abençoe eles, fortaleça. Que essa palavra nos ajude, meu Pai. Que essa palavra nos dê força. Fale o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, fale comigo hoje. A boca vai ser do homem, mas a palavra vai ser do Senhor. Me faz entender essa palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jefté. Como era o nome dele? Jefté. Vamos tirar lições dessa história. Ele foi injustiçado, mas Deus ajudou ele a virar o jogo. Diz assim: era então Jefté gileadita, homem o quê? Não ouvi. Valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté, era o pai dele. Olha para mim, por favor. O mundo, ele machuca. O mundo é preconceituoso. O mundo fere. Jefté, ele era um homem de valor, era um homem valente, era um homem que tinha valores na vida dele. Só que tinha um porém: ele era filho de prostituta. Nós não escolhemos a maneira que vamos vir ao mundo, nós não escolhemos a nossa família. Ele não tinha culpa de nada. Que culpa ele tinha? Que a mãe dele era prostituta. Ele não tinha culpa. Só que marcaram ele como filho de prostituta. Tinha esse porém. Mas Deus tira os poréns. Se você ler na Bíblia, Naamã era comandante do exército da Síria, porém ela era leproso e Deus curou. Ana era de Deus, porém não conseguia ser mãe e Deus fez ela ser mãe. Deus tem poder para tirar os poréns da nossa vida. Agora estava tudo tranquilo, porque o pai de Jefté estava vivo, mas ele morreu. E olha o que diz o versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, fizeram o quê? Expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha para mim, por favor. Olha que forte. O pai morreu e a coisa ficou feia para ele. Tem gente que sabe o que é isso. Depois que o pai se separou, a coisa ficou mais pesada. Tem gente que trabalha aqui desde criança, desde adolescente. Depois que o pai morreu, que a mãe morreu. Tem gente que depois que alguma coisa aconteceu, piorou para ela. O pai de Jefté morreu, os irmãos se uniram e colocaram ele para correr. E falou: você não tem direito da herança, você não tem parte com essa herança, você é filho de outra mulher, sai daqui. Enxotou ele, expulsou ele. Os irmãos não queriam que ele tivesse direito à herança, mas Deus queria. Entenda isso, por favor. Ele foi expulso, humilhado. Disseram: aqui você não fica, você não tem parte com essa herança. Quando é de estranhos, uma injustiça dessa já dói, mas quando é de família dói mais ainda. Tem gente que a família dela é uma bênção, mas tem gente que tem pessoas complicadas na família dela, pessoas que só Deus na família dela. E foram os irmãos de Jefté que expulsaram ele. Aí diz assim o versículo 3, está entendendo até aí? Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade. Gileade significa lugar de testemunho. Olha o significado de Gileade, lê alto aí.
significa o quê? Monte de testemunho, ou testemunho. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade, mas expulsaram ele. Ele baixou a cabeça e saiu. Foi para Tobi. Tobi era um lugar bom, mas Deus queria ele em Gileade, em um lugar melhor. Gileade era o lugar do testemunho. Tem gente que já deu testemunho e agora está enfrentando a injustiça, agora está enfrentando um momento difícil. Imagine ele andando para Tobi, humilhado, talvez chorando, triste, mal por dentro, porque a decepção foi grande. Ele não ficou se vitimizando, ele não ficou buscando comiseração, ele era valente, ele não jogou a toalha, não desistiu. Com tudo o que aconteceu, ele não parou, e ele foi para Tobi. Quando ele chegou em Tobi, ele se tornou chefe daquelas pessoas levianas. Escute isso. Tem momentos na nossa vida que nós temos que conviver com pessoas difíceis. Tem momentos na nossa vida que você tem que conviver com pessoas que são difíceis de conviver com elas, mas Deus permite. É um tempo. Lembra que Davi, na caverna de Adulão, ele teve que conviver com pessoas difíceis, mas ele deu o melhor dele e foi referência, e foi exemplo, e tirou o melhor dessas pessoas. Tem momentos na nossa vida que nós vivemos com pessoas que não gostaríamos de viver ou conviver com elas, mas Deus permite, e nós temos que dar testemunho para elas. Amém? A mulher deu testemunho dizendo o quê? Bispo, eu estava tão mal na minha empresa que eu não estava conseguindo nem pagar o salário dos meus funcionários, quanto mais mandar algum embora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a rescisão, e eu tive que conviver com pessoas difíceis, mas hoje Deus me honrou e mudou tudo. Mas naquele momento eu não me abati, eu não me entreguei, eu pedi paciência para Deus, eu pedi equilíbrio para Deus, eu pedi auxílio para Deus, e Ele me ajudou para eu não perder a cabeça. Tem momentos que você convive com pessoas complicadas, mas é um tempo. E ele estava em Tobi, recomeçando a vida dele. No versículo 4 diz assim: e aconteceu que depois de algum tempo, não foi na hora, foi o quê? Depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? A Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim, quando estás em aperto? Olha para mim, por favor. Ele foi de Gileade para onde? Não ouvi. Para Tobi. Lá em Tobi demorou um tempo, apressadinho, ansiosinho, ansiosinha. Você sabe que é com você. Tem um tempo. Tem um tempo, não é no seu tempo, não é na sua hora. Teve um tempo, mas ele estava em Tobi. Tinha pessoas levianas, mas ele não se tornou leviano. Não coloque a culpa nos outros. Ah, eu comecei a ser desonesto porque lá todo mundo faz coisas desonestas. Não, não. Você passou a ser desonesto porque você quis. Você passou a ser injusto porque você quis. Porque tem gente que convive com muita gente leviana, muita gente complicada, mas ela não perde os valores dela. Ele era um homem de valor, e ele estava lá em Tobi. De repente surge aquelas pessoas que tinham expulsado ele e vieram até Jefité. E Jefité falou: o que vocês fazem aqui? Vocês me odeiam? Tem gente que acha ruim quando algumas pessoas aparecem para pedir ajuda para elas, e diz assim: pô, você só me procura quando precisa? Ótimo. Tem gente que é assim, mas você é luz, você tem o que dar.
Quando elas estão mal, elas lembram de você. Quando elas precisam, é você que elas procuram para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir conselho, para pedir forças. Graças a Deus que não é você precisando delas, elas precisam de você. Não foi Jefité que foi atrás da família, foram eles que vieram atrás de Jefité e pediram para que Jefité voltasse. Onde é que Jefité estava? Em Tobi, recomeçando, na dificuldade, mas estava lá. Você sabe que a nossa humanidade é que faz nós reagirmos como Jefité. O que é que vocês querem aqui? Eu sei que vocês não gostam de mim. Tem gente que você sabe que não gosta de você, que não engole você, mas vai ter que aturar você, porque Deus é com você. Não adianta querer o seu mal, não adianta querer mal de quem é de Deus e quem é escolhido por Deus. Pode fazer injustiça, que Deus faz justiça. Pode expulsar, que Deus traz de volta. Pode tentar dar prejuízo, fazer o que for, Deus abençoa. Precisaram de Jefité, porque os amonitas vieram contra eles, e Jefité era valente. Deus permitiu que uma luta viesse contra Israel, para que eles precisassem de Jefité. Deus permite coisas acontecerem para que precisem de você, do seu serviço, da sua mão de obra, do seu produto. Deus permite isso. E Jefité achou estranho. Aí diz assim, para terminar, falta 400 versículos. Versículo 8. Tem que adiantar hoje, né? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe, príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha para mim, Jefité estava aqui, ó. Onde é que ele estava? Em Tobi. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele foi expulso. Tem gente que está desempregado porque mandaram ele embora, porque fizeram injustiças, não é porque ela quer. Tem gente que saiu de certos lugares, não foi porque queria sair dali, foi porque não teve mais condições de pagar, de sustentar aquele lugar, uma loja daquele tamanho, um galpão daquele tamanho, uma moradia em um lugar melhor. Só que não adianta querer tirar você de onde Deus não quer que você saia, porque se tirar, Deus traz de volta. É assim que Deus trabalha. E eles chegaram e falaram: Jefté, volta com a gente, porque os filhos de Amon querem guerrear. Jefté falou: vocês estão dizendo que eu vou ser chefe, que eu vou voltar para Gileade? Eu volto. Imagine aquele homem que veio de Gileade para Tobi, como? Por o que fizeram, injustiça, mas Deus é comigo, vai dar certo. E começou a vida aqui em Tobi. De repente ele volta de cabeça erguida, honrado. Precisaram dele, foram buscar ele, foram atrás dele, e ele volta com fé. Os amonitas tinham costume de, quando venciam os inimigos, marcavam os inimigos arrancando o olho direito. Você pode ver essa passagem quando Saul viu o povo chorando, porque os amonitas falaram: eu faço aliança com vocês, vazando o olho direito de todos vocês. Eles furavam os olhos, eles arrancavam a visão direita deles, deixavam eles cegos, marcavam. Lembra que o povo de Gileade marcou Jefté como filho de prostituta? Quem planta, colhe. Quem planta injustiça, colhe injustiça, tá? Quem planta coisa desonesta, colhe coisa desonesta. E Jefté voltou. Agora olha o que diz o versículo 27 para terminar. Depois que ele tentou dialogar com os inimigos e eles não aceitaram, diz assim: tampouco pequei eu contra ti, porém usas mal comigo em pelejar contra mim. Tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é o que? Não ouvi. Julgue hoje
entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Como é que ele enxergava Deus? Como juiz. Ele colocou a causa dele diante de quem? De Deus. E olha o que diz aqui: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então, quem foi que veio aí? Lê alto agora. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez o que? Não ouvi. Um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu o que? Na sua mão. Olha para mim, por favor. O Espírito de Deus veio sobre Jefité para usar Jefité. Teve um rapaz que deu testemunho ontem, que ele disse que ele queria o Espírito Santo para usar o Espírito Santo para ter as coisas, e nunca vinha. Mas no dia que ele entendeu que o Espírito Santo não é para eu usar o Espírito Santo para ter uma vida melhor, é para ele me usar, então ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio, mas Jefité queria estabelecer aquela vitória. Aquele homem que foi expulso de Gileade voltou como juiz de Israel. Era a época dos juízes, por isso que o livro que nós lemos é o livro de Juízes, e Deus honrou ele. Tinha porém, preconceito, tinha tudo contra, mas teve um Deus que é justo, que mudou a vida dele, e virou o jogo, e honrou ele, e fez precisarem dele, e deu a vitória para ele. E é esse Deus que vai dar vitória para você.